Fala galerinha, professor Rafael Veloso falando. Estávamos discutindo como obter o valor da difusividade do DAB. Obtivemos ela experimentalmente, agora vamos pensar em como fazer isso de forma teórica, tá? E a gente vai tentar fazer pela teoria cinética dos gases, tá? Por que pela teoria cinética dos gases? Porque a mecânica newtoniana ela não se aplica a situações microscópicas, a situações atômicas, e a gente vai ter que lançar a mão da teoria cinética dos gases. E quais são as considerações que a gente vai ter durante toda a evolução de cálculo e raciocínio? Primeira consideração, que o gás que a gente está tratando é um gás que é puro, né? Ele é um gás ideal. O que significa um gás ideal, assim, de maneira mais aplicada neste caso? Um gás ideal é aquele gás que não interage, não há atração e nem repulsão. As energias desse gás são apenas as energias de movimento, energia cinética. Energia potencial não é considerada. Esse gás é perfeitamente esférico, certo? E ele é um gás que será denso, ele é um gás monoatômico, né? Esse monoatômico aqui corrobora para a questão de ser perfeitamente esférico, tá? Primeira consideração, as moléculas gasosas, elas são esferas rígidas, tá? Todas as moléculas têm a mesma velocidade, não todas vão andar na mesma velocidade. São considerações assim fortes? São, só que a gente vai começar com elas para poder obter alguma base de cálculo para depois a gente tentar chegar mais próximo de uma coisa real, tá? E a quarta consideração é que as moléculas movem-se paralelas aos eixos. Então você vai ter três eixos, x, y e z, e as moléculas elas só podem se mover ou no eixo x, ou no eixo y, ou no eixo z. Elas não vão se mover em dois eixos ao mesmo tempo. Se a molécula está se movendo no eixo x, ela só se move no eixo x. Se move paralela ao eixo, tá? Então, olha só. O DAB ele pode ser descrito como a distância entre as partículas multiplicado pela velocidade da partícula. Então, é uma maneira de você medir o DAB aí, dividido por 3. É uma das equações que são disponibilizadas aí para se medir o DAB. E aí, por que desse 3 aqui embaixo? Porque esses choques, né, entre as moléculas, né, porque o DAB ele vai medir mais ou menos o quão difícil vai ser a migração, aliás, mais para o quão fácil vai ser a migração de uma molécula de um ponto até outro, né? Para ela sair de um ponto e chegar até outro, vai acontecer alguns choques. Então, para que o fluxo aconteça por causa de uma diferença de concentração, vai depender da distância que ela vai percorrer sem choques, né? Quanto maior for a distância que ela percorre sem choques, mais rápido ela vai fazer esse percurso, né? E vai depender também da velocidade, tá? Da velocidade. E aí isso tem que ser dividido por 3, porque são 3 possibilidades aqui para se chocar, porque são 3 direções, né? A gente tem aqui, ó, a direção X, a Y e a Z. Então nós temos 3 direções aí, por isso que tem que dividir por 3. Ok? Então lá da teoria cinética dos gases, a gente tira que a velocidade de uma partícula ela pode ser escrita por esta equação aqui, que é um caso que vai considerar mássico, ou por essa daqui que é mais utilizada na verdade, que é para casos molares. Qual que é a diferença entre elas? Aqui você tem um K, aqui você tem um R. Esse R é a constante dos gases ideais, né? Essa constante dos gases ideais ela é dada nas seguintes unidades, ó, ATM vezes litro por Kelvin vezes mol. Então ela é molar, ela tem a ver com mol, beleza? Esse K aqui vai ser a mesma unidade, só que sem ter relação com mol. Aqui, por exemplo, a gente tem massa molar, né? E aqui já é somente a massa, tá? E aí a relação entre essas duas equações está descrita aqui abaixo, ó, por esse K, tá? Então K vai ser o R vezes o número de mols, beleza? Então, depois de escrever essa velocidade aqui, ó, e numerar ela como equação 4, que a gente vai usar ela depois, vamos imaginar o seguinte, ó, você tem partículas vermelhinhas que estão se movimentando no eixo X, tá? Tá com Vx. E partículas roxinhas que estão se movimentando no eixo Y. Então vai chegar um dado momento que essas partículas elas vão, né, impreterivelmente, elas vão se chocar, beleza?
Então vamos considerar essas partículas se chocando, né? Aqui o eixo de encontro delas vai ter um ângulo sempre de 90 graus, o eixo alfa. E o que é interessante para a gente não é a velocidade que cada partícula se move, é a velocidade que uma se move em relação à outra. Porque esta velocidade, que é chamada de VR, velocidade relativa, é a velocidade real, na verdade, né? É a velocidade que vai causar um choque efetivo de partículas. Então, VR é a rapidez em que A se aproxima de B, né? E aí, usando um pouquinho de trigonometria, né, para poder descobrir qual que é o módulo de VR, qual que é o módulo, o tamanho aqui da velocidade, a gente sabe o seguinte, que ela vai ser a velocidade de A ao quadrado mais velocidade de B ao quadrado menos, né, o cosseno do ângulo. Essa parte do cosseno do ângulo aqui, ó, como o ângulo é de 90 graus ou de 270, então esse cosseno seja de 90 ou de 270, vai dar zero, dando zero, essa parte aqui então ela corta, né? Então VR ao quadrado fica VA ao quadrado mais VB ao quadrado. E aí lá nas considerações nós dissemos que todas as moléculas têm mesma velocidade. Se tem mesma velocidade, então VA é igual a VB, certo? Cada molécula tem, as velocidades são iguais. Agora a velocidade relativa não, beleza? Então vamos calcular quem que é essa velocidade relativa. Ó. Se VA é igual a VB, então, e a velocidade de uma partícula é dada por ômega, então VA e VB são iguais a ômega, né? Então nessa expressão aqui, ó, nessa expressão eu posso tentar isolar o VR, pegando esse quadrado, né, e passando a raiz para o lado direito da igualdade. E aí eu chego nesta expressão aqui, ó, né, seria raiz de 2 vezes ômega ao quadrado. Esse ômega ao quadrado eu consigo tirar ele para fora da raiz, porque ele está ao quadrado. E aí o VR, a gente chega nessa equação aqui que eu chamei de equação 5, tá? Então já definimos mais uma equação aí e vamos lá. Vamos imaginar então que essa distância sem choques, esse lambda é a distância que a partícula percorre sem choques. Vamos pensar nele de uma forma estatística, tá? Olha só, então eu tenho aqui uma partículazinha e essa partícula vai andar aqui nessa direção. Se ela andasse nessa direção, numa velocidade de 10 metros por segundo, então vamos supor que a velocidade dessa partícula é de 10 metros por segundo, então nesse período ela vai ter 1, 2, 3, 4 choques, certo? Então em 10 metros, 4 choques. Isso dá uma média de um choque a cada 2,5 metros, certo? Então, na verdade, eu posso descrever esse período que fica sem choques dividindo a velocidade, né? Se eu estou a 10 metros por segundo, então, se eu estou a 10 metros por segundo, né? A cada 2 metros, 2,5 metros por segundo que eu percorrer, eu vou ter um choque. Então, eu posso dividir aqui, ó, pode ser a velocidade pelo número de choques. Isso com distância fica um pouquinho mais claro, ó. Se eu percorro 10 metros, né? E esses 10 metros eu percorri em 1 segundo. Então, vou colocar aqui 10 metros por segundo. Neste período, eu me choquei 4 vezes, né? Então, na média, a cada 2,5 metros, eu faço um choque, uma colisão, tá? Então, pode ser a divisão da velocidade pela frequência, pela quantidade de colisões que eu fiz naquele tempo, naquele período, tá ok? Então, beleza. E o que é essa frequência de colisões? Vamos imaginar esse volume de controle aqui, esse cubo, tá? E aí nesse cubo eu tenho então uma partícula, que eu chamei de A, de diâmetro Dzinho, beleza? Essa partícula aqui, ó, que é essa partícula aqui vermelha, ela transitou durante algum tempo, né, por esse tubo e se chocou aqui com algumas moléculas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moléculas. Houve 7 choques aí durante esse percurso. Então essa frequência de choque vai ser proporcional ao volume deste cilindro. Esse volume aqui de cilindro, ó, isso aqui forma como se fosse aí um cilindro, tá ok? Ela vai ser proporcional ao cilindro, certo? Então quanto maior for esse cilindro, né, maior vai ser o número de choques. Então esse Z vai ser dependente do volume do cilindro. E esse volume do cilindro ele vai variar de acordo com a variação
do tempo, né? Como eu estou falando, não é de número de choques, mas de frequência, então eu quero saber quantos choques que acontecem por segundo. Por isso, esse ΔT, tá? E esse número de choques também vai depender, gente, da quantidade no volume do cubo, porque se esse cubo tivesse essa mesma quantidade de moléculas e fosse o triplo do tamanho dele, o número de choques iria diminuir. Então, ó, se eu colocar um 3 aqui, por exemplo, né, como está dividido, né, a frequência então cai, certo? Se eu colocando 1 aqui, ó, então a frequência se mantém. Então vai depender muito do volume do cubo, considerando que vai ter o mesmo número de moléculas nesses cubos que eu estou propondo, tá? Então o volume de um cilindro qualquer, né, vai ser o volume da área da base, que é essa região aqui, tá? Multiplicada pela altura do cilindro, que vai ser L, né? Assim é o volume. E a gente tem que lembrar o seguinte, ó, que a velocidade, no caso aqui eu coloquei a velocidade relativa, né, porque a gente está falando de choques de partículas que estão se movimentando, a velocidade ela vai ser sempre, né, velocidade vai ser distância por tempo. Beleza? Então esse L, ele acaba sendo a velocidade vezes o ΔT, tá? E aí no lugar de colocar este L aqui, ó, eu vou colocar velocidade vezes o ΔT, beleza? Então, reescrevendo o Z aí, ó, trocando o volume do cilindro aqui, ó, esse volume do cilindro aqui, trocando ele por esta equação, o Z fica descrito desta forma. E aí o ΔT do volume do cilindro corta com o ΔT da equação aí do Z, beleza? Então, ó, vamos considerar agora que não só aquela molécula zona, aquela molécula vermelha lá em cima está colidindo, mas que todas as moléculas estão se colidindo, né? Então eu vou ter que contabilizar o número de moléculas que eu tenho, né, naquele volume de controle. Se todas as moléculas se movimentam com a mesma velocidade, né, se elas, considerando agora que elas têm volumes, né, tamanhos iguais, dentro de todas aquelas considerações que a gente fez lá em cima, então o número de choques vai ser multiplicado pelo número de moléculas, ok? E esse número de moléculas, ele pode ser calculado assim, ó, pela concentração em mol por litro. Então se eu tenho lá 1 mol por litro, então o volume do cubo vai ser 1 litro e nesse cubo eu tenho 1 mol. Então vai ser 1 vezes o número de Avogadro, que é 6 vezes 10 a 23. 1 mol de qualquer coisa tem 6 vezes 10 a 23 unidades, né? Então, se eu tenho 1 mol de partículas no volume do cubo, significa que eu terei 6 vezes 10 a 23 moléculas, tá ok? E essa concentração aí de moléculas, ela pode ser descrita por uma equação de estado. Ó. Eu sei que PV é igual a nRT. Então, N sobre V, se eu passar esse V para cá dividindo, né, vai ficar igual a P sobre RT. Então, se eu substituir esse C aqui, ó, por P sobre RT, eu chego nessa equação. Então, esse P sobre RT vezes N aqui, ó, eles eram, aqui na equação inicial, o número de partículas. Então, essa equação me dá o número de choques de todas as partículas em um determinado volume do cubo, tá? Esse determinado volume do cubo a gente vai considerar como unitário, como 1 metro cúbico. E lembrando o seguinte, lá na equação, deixa eu ver, acho que foi a equação 4, a gente determinou que o VR era a raiz de 2 vezes o ômega. Deixa eu ver se foi na equação 4. Aqui, ó, equação 5. Equação 5. Então vamos substituir isso aqui também, tá? Então esse Z, né, substituindo aqui o raiz e o ômega, o Z acaba tomando esta forma, tá? Então lá da equação 4, agora sim da equação 4, eu posso substituir esse ômega aqui se eu quiser, né? Colocando, fica nesse formato aqui. Então se eu quiser calcular aí o número de choques, eu posso usar então essa equação aqui para calcular o número de choques que acontecem entre moléculas em um determinado volume de controle, um volume unitário de controle, tá? E aí da equação 6, ó, eu posso usar essa expressão de Z aqui, ó,
para calcular aí o caminho percorrido sem choques. Lembra que o caminho percorrido sem choques era a velocidade, né, de cada molécula em si, dividido pela frequência de colisões? A frequência de colisões eu sei quem que é, né? Aí, aqui nessa expressão eu tinha colocado isso aqui, mas eu vou colocar o ômega mesmo, fica mais simples de ver. Só que de preto. Vezes o ômega, tá? Então aqui eu substituí o valor de Z, aqui embaixo. Esse ômega de cima corta com o ômega de baixo. E aí o lambda, ele toma este formato aqui, ó, RT. Perceba que agora a gente vai conseguir calcular a distância entre cada partícula, entendeu? Então deixa de ficar tão teórico pra gente, e aqui a gente consegue realmente calcular, porque você consegue medir temperatura, você consegue, o número de Avogadro é uma constante, o diâmetro de uma partícula, você tem isso tabelado, tá? A pressão do ambiente, você consegue medir também, tá? E aí a gente sabe o seguinte, que o DAB, a difusividade, ela é essa distância vezes a velocidade dividido por 3, ok? Então a gente pode substituir essas equações aí, tanto a do ômega quanto a do lambda. A gente pode substituir. E a gente chega nesta primeira expressão para o DAB, certo? Então com essa expressão a gente consegue saber, né, usando a primeira lei de Fick, qual vai ser o fluxo difusivo molar que vai acontecer, a depender aí da diferença de concentração em uma diferença de ambiente, de distância, né? Então se eu tenho aqui uma concentração elevada, né, e posso medir essa concentração aqui em Z igual a 0, né? Qual vai ser o fluxo no meio desse caminho aqui, ó? Se Z aqui foi igual a 10. Eu consigo calcular esse tipo de coisa porque eu consigo obter um valor para o DAB.